Boa noite, gente. Boa noite. É o professor Ézio. Eu vou ler o currículo dele. Ele é médico titular em Oncologia Clínica pela AMB, Sociedade Brasileira de Cancerologia, diretor do Departamento de Oncologia Clínica da Sociedade Brasileira de Cancerologia, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, membro da European Society of Medical Oncology, da American Cancer Society, diretor técnico do Instituto Paulista de Cancerologia, médico oncologista clínico e preceptor do Instituto de Câncer, e professor e preceptor de oncologia da Clínica da Universidade de Santa Maria Unidos nessa faculdade. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, eu que agradeço, mas o mais importante você não falou, eu sou aluno do Sandro, na Unifesp, tá? Eu sou aluno, isso daí é o que, isso é o que há no meu currículo hoje de melhor, viu? Professor Sandro é Ser, referência, né? ser aluno do Sandro. Não, que é verdade que ele é meu aluno de mestrado na Escola Paulista, Mestrado. mas não é o que tem de mais importante no currículo dele, viu? Não, para mim é o mais importante. Para mim é o mais importante. Esse é professor da Unisa, né, que é uma grande honra, obviamente. Né? Pessoal, então falando então de toxicidade, né, e quando a gente fala de toxicidade, a quimioterapia, nós temos tanto a toxicidade mais aguda, né, quanto aquela toxicidade mais subaguda e aquela toxicidade que muitas vezes aparece depois de muitos anos, depois de um tratamento quimioterápico, né, que já são as fibroses pulmonares, as hepatopatias, as cardiopatias, de uma maneira geral, né, nós até já tivemos possibilidade, né, Sandro, de estar conversando aqui sobre essa questão da cardiotoxicidade, né, o tanto que é importante isso no nosso meio. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me Sim, ouvindo Ezio, bem? estou ouvindo sim, Ezio. Tá. E o que eu gostaria hoje de falar um pouco é da toxicidade mais aguda à quimioterapia. Né? Quando nós falamos em toxicidade aguda pela quimioterapia, é exatamente aquela toxicidade onde você vai ter, nas primeiras 24, 48 horas do tratamento quimioterápico, até em torno de uma semana, 10 dias após. Isso é o que a gente chama de toxicidade aguda e é o que a gente sempre... Espera aí que eu não estou conseguindo mudar o slide aqui. Opa, mudei. O que a gente sempre fala para todos, né, é que nós, oncologistas clínicos, nós, infelizmente, somos, dentro da clínica médica, os maiores causadores de iatrogenia, tá? Então, tudo que nós usamos, né, o professor Santos sabe muito bem isso, né, tudo que nós usamos de drogas quimioterápicas, imunoterápicas, todas essas drogas, de uma maneira geral, elas são capazes de causar toxicidade importante, né? E quando nós falamos em toxicidade importante, nós falamos em toxicidade grau 3, grau 4, que é aquela toxicidade onde muitas vezes há necessidade de uma internação, muitas vezes até em unidades de terapia intensiva, com suporte à vida, com ventilação mecânica, com antibiótico terapia de largo espectro e com enorme capacidade de nós termos um óbito de um paciente. Né? Basicamente, quando nós falamos em tratamento quimioterápico, nós estamos falando a nível de pele, principalmente em alopécia, nós temos a toxicidade pulmonar, principalmente no caso de bleomicina, por exemplo, que é uma droga que a gente tem usado cada vez menos hoje no nosso meio, né? A fibrose pulmonar pela bleomicina é algo que sempre nos apavorou, né? Assim como a cardiotoxicidade causada pelas antraciclinas, de uma maneira geral, pela doxorubicina, pela epirubicina, dalmorubicina, os antracíclicos, de uma maneira geral, eles podem levar à cardiotoxicidade, tanto pelo uso inicial, e aí, obviamente, mais reversível, né, quando você chega a doses teto
dos antracíclicos, onde você tem uma eminência muito maior de cardiotoxicidade, mas lógico que essa cardiotoxicidade nós aprendemos aí com o tempo manipulá-la, ou pelo menos não chegar tão perto das toxicidades mais importantes, né? As reações locais, principalmente relacionadas ao extravasamento, a nefrotoxicidade, principalmente quando nós usamos os platínicos de uma maneira geral, né? Ou drogas em alguns casos onde nós usamos high dose, né? Altas doses de quimioterapia, nós temos aí nefrotoxicidade também. A obstipação, que é algo que sempre acompanha o paciente que faz o tratamento quimioterápico, mas também temos a diarreia, principalmente em algumas drogas, como o Camptosar, né, que é o irinotecano, onde nós podemos ter um quadro de diarreia bastante importante, e onde nós manejamos também com o uso de alguns medicamentos durante a aplicação da quimioterapia e durante a estadia desse paciente em casa, né? O que mais chama atenção sempre, quando nós falamos em toxicidade aguda, a quimioterapia, e aquilo que mais nos apavora, digamos assim, que é a mielossupressão, né? A queda dos glóbulos brancos, principalmente dos granulócitos e linfócitos, que acontece principalmente entre o 12º e o 15º dia após um tratamento quimioterápico, onde nós temos o que nós chamamos de nadir dos neutrófilos ou nadir dos granulócitos, que é a queda máxima desses glóbulos brancos na circulação, nos expondo, então, a processos infecciosos que podem ser muito graves, principalmente quando esses quadros estão associados aos processos de mucosite, ou seja, de alterações da barreira mucosa que separa basicamente o nosso trato gastrointestinal e o nosso trato respiratório do meio externo. As reações alérgicas, anafiláticas, a neurotoxicidade, né, pelo acúmulo de drogas, principalmente platínicos, carboplatina, cisplatina, oxaliplatina. Então, nós temos hoje uma série de drogas que levam à neurotoxicidade, e aí você tem vários trabalhos americanos mostrando, né, que hoje nós temos um batalhão de pessoas que fizeram quimioterapia, né, e que sobreviveram ao tratamento do câncer, mas que experimentam algum grau de neurotoxicidade com alteração de sensibilidade, muitas vezes até alteração motora, dores pelo corpo, quadros álgicos importantes, né? A mucosite, que nós já tínhamos falado, principalmente quando nós usamos as fluoropirimidinas, o 5-fluorouracil, por exemplo, né? Eles têm aí a capacidade de mexer com essas células da mucosa que fazem a regeneração praticamente diária das nossas mucosas, e a partir do momento em que você tem a destruição dessa camada de célula, você expõe toda a fragilidade do nosso corpo ao meio bacteriano que nos circunda de uma maneira geral. As alterações dermatológicas, a náusea, o vômito, que é algo que sempre acompanha o tratamento quimioterápico, principalmente os tratamentos com poliquimioterapia, onde nós associamos 2, 3 ou mais drogas no tratamento do câncer. A náusea, o vômito acaba sendo sempre algo que nos acompanha e que, obviamente, nós aprendemos a lidar com isso principalmente nessas últimas 3 décadas, com o uso das ondas cetonas, dos inibidores da zona do vômito, por exemplo, né? Nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais para frente. As cistites, né, principalmente, nós temos algumas substâncias como a ciclofosfamida, como a ifosfamida, que produzem subprodutos
por exemplo, a acroleína, né? Essa acroleína, ela tem a capacidade de varrer, digamos, de uma maneira geral, a mucosa da bexiga, né? Então, nós usamos aí sempre bastante hidratação, usamos alguns protetores do urotélio, também em alguns pacientes. Então, nós temos aí processos de cistite, principalmente aí com hemorragias importantes por destruição do urotélio, por destruição da barreira mucosa da bexiga e exposição do tecido conjuntivo visceral. A disfunção gonadal, né, principalmente acompanhando aí todas os nossos tratamentos quimioterápicos, seja a disfunção na questão reprodutiva, com diminuição de ovócitos em mulheres, diminuição de espermatócitos em homens, ou mesmo na questão da sexualidade com a manipulação do nosso eixo hormonal, levando aos nossos pacientes a terem um processo de hipogonadismo, e esse processo de hipogonadismo levando, então, a alterações sexuais importantes. Alterações metabólicas, né? Hoje mesmo dei aula de alterações metabólicas relacionadas ao câncer, né? Que nós temos aí a hiponatremia, a hipercalcemia, a síndrome de Lise tumoral. Então, todas essas alterações metabólicas, elas acompanham tanto o câncer em si, quanto acompanham também o tratamento oncológico. E assim como a fadiga, a adinamia, a anorexia, que também nós temos hoje um batalhão de pacientes que sobreviveram ao tratamento oncológico, mas que pela neurotoxicidade, pela toxicidade muscular, pela toxicidade óssea, pela toxicidade a nível de articulações, você acaba tendo um processo de fadiga crônica desses pacientes. Então, neurotoxicidade, fadiga, sempre acompanham, muitas vezes, os nossos pacientes que sobreviveram ao tratamento oncológico, que sobreviveram ao câncer e que sobreviveram e que estão aí aptos a terem uma vida absolutamente normal. Com relação aos efeitos mais importantes no quesito da toxicidade aguda, nós temos sempre que lembrar a toxicidade hematológica, né, que é o que mais nos assusta, né, a partir do momento em que nós infundimos um quimioterápico num paciente, esse paciente pode desenvolver aí um quadro de aplasia medular até temporária, né? Principalmente com uma leucopenia, com uma granulocitopenia, com plaquetopenia, anemia. Então, isso é sempre alguma coisa que sempre nos apavora. E hoje nós temos fatores de crescimento de glóbulos brancos, nós temos fatores de crescimento de granulócitos, de leucócitos, e esses fatores de crescimento têm nos ajudado muito e fazendo principalmente com que a quimioterapia seja algo mais manejável, seja algo menos tóxico, e seja algo com menor produção de morbimortalidade por sepsis e por infecções generalizadas de uma maneira geral. Náusea e vômito, né? Sempre quando nós falamos em quimioterapia, nós pensamos naquele paciente sem cabelo, com alteração de cor de pele e vomitando, né? Na minha época de treinamento, na minha época de residência médica, nós estamos falando há 30 anos atrás, nós tínhamos aí basicamente Dramin e Plasil como um tratamento de náuseas e vômitos, né? E são drogas, assim, que ainda nós usamos bastante, mas, assim, bastante ultrapassadas, a metoclopramida, o próprio Dramin, porém, hoje, com os inibidores de regiões
de regiões específicas do vômito, nós conseguimos fazer com que esses pacientes eles tenham um tratamento quimioterápico menos oneroso no que diz respeito a esse quadro gástrico alto, né, de náusea, de vômito, de ânsia, o que realmente é bastante não só preocupante para os pacientes, para os familiares de uma maneira geral, mas como é bastante debilitante, né? Porque o indivíduo perde líquido, perde água, ele perde sódio, ele perde potássio, ele se desidrata, ele não consegue se alimentar. Então, a quimioterapia acaba sendo um grande fardo quando você não usa drogas antieméticas, pelo menos essas que nós temos hoje de última geração, ondansetrona, precipitato, granizetrona, ondansetrona, panizetrona, precipitato, enfim, outras drogas que nós temos aí e que fazem a inibição desse centro do vômito com um sucesso maior. E, obviamente, a mucosite, né, a destruição da nossa mucosa oral, principalmente, quando nós falamos em mucosite, nós estamos falando em destruição da mucosa de todo o trato gastrointestinal. Isso vai dos lábios, vai da boca até a região de pregas anais, tá? Então, a mucosite, quando você tem um processo de mucosite no paciente, você tem o acometimento de toda essa mucosa da boca ao ânus do paciente. Logicamente que no caso da boca, da cavidade oral, é onde a mucosite é mais sentida. Quando você tem a mucosite a nível de trato gastrointestinal baixo, a nível de cólon, a nível de reto, isso se exterioriza mais com quadros diarreicos, né, de uma maneira geral. Mas a mucosite oral, ela é muito sentida e ela faz com que os nossos indivíduos não se alimentem bem, não consigam ingerir muitas vezes nem líquido e nem nenhum tipo de alimento mais sólido, e isso faz com que a quimioterapia, obviamente, seja algo bastante pesado, né? Voltando, então, na toxicidade hematológica, nós temos praticamente todos os quimioterápicos, de uma maneira geral, eles produzem um certo grau de mielotoxicidade ou de mielodepressão. É o efeito mais importante, digamos assim, é aquele efeito mais temido, né? Porque aquele paciente que está muito bem, obrigado, só que ele está leucopênico, ele está granulocitopênico, e você não sabe que isso está acontecendo muitas vezes na corrente sanguínea dele, você não sabe como está os níveis de leucócitos a nível de sangue periférico. Esse indivíduo entra em contato com bactérias patogênicas e em pouco tempo esse paciente muitas vezes está em choque séptico na sua frente. Então, isso, quando nós fazemos a quimioterapia, nós tomamos aí uma série de cuidados, obviamente, para que isso não aconteça. E, logicamente, que quanto mais um indivíduo faz quimioterapia, quanto mais ele se expõe a drogas quimioterápicas de uma maneira geral, maior a possibilidade desse paciente já ter um certo grau de falência medular, e essa falência medular levando aí a processos de infecção generalizada, de septicemia, choque séptico e óbito desses pacientes, né? Então, a leucopenia, a granulocitopenia sempre foi muito temida por todos nós, né? E muito, de uma maneira geral, muito combatida, principalmente com relação à prevenção, né? Hoje em dia, com os fatores de crescimento de leucócitos, com os fatores de crescimento de granulócitos, nós temos aí uma possibilidade maior de fazer com que esse paciente não tenha um nadir de leucócitos tão importante, né, e não entre num processo de falência de medula e de choque séptico e de septicemia de uma maneira geral. E a partir do momento, obviamente, que nós temos a neutropenia, nós temos aí que
identificar esse patógeno, né, identificar essa bactéria ou esse fungo que está causando esse quadro de infecção no paciente, lembrar sempre que próteses, catéteres externos são sempre uma grande porta de infecção, de colonização, né, de bactérias e fungos principalmente. A antibiótico terapia, muitas vezes, ela é feita até mesmo durante o tratamento quimioterápico, como uma profilaxia a determinados tipos de bactéria. Então, não é raro, por exemplo, você fazer um determinado tipo de quimioterapia num paciente usando o Bactrim, tá? Em dias alternados, por exemplo, no sentido de diminuir a possibilidade de colonização desses pacientes, ou uma ciclofosfamida, uma floxacina, no sentido de evitar um quadro de infecção generalizada em alguns pacientes, mas o que nós temos de melhor, logicamente, são os fatores de crescimento de granulócitos, que a partir do momento em que nós usamos esquemas mais pesados, nós já temos que usar o fator de crescimento de granulócitos mais precocemente, preventivamente, fazendo, obviamente, com que esse paciente não entre num nadir de granulócitos muito intenso, ou então, se ele entrar num nadir, ele entra num nadir por um período muito pequeno, e esse período muito pequeno justamente o período de exposição menor às bactérias, e bactérias, muitas delas endógenas mesmo, que estão na nossa boca, que estão no nosso reto, que estão no nosso cólon, né? Então, sempre que você tiver frente a um paciente num pronto-socorro, num pronto atendimento, por exemplo, e que tiver febril, ou que tiver tendo calafrios, ou com sensação de febre, né? E esse paciente virar para você e falar, olha, eu estou fazendo quimioterapia, estou com câncer de mama, estou com câncer de pulmão, estou fazendo quimioterapia e fiz quimioterapia 10, 15 dias atrás. Então, lembrar sempre na questão da granulocitopenia, da leucopenia, e aí sim nós temos a leucopenia febril, né? Esse paciente ele deve ter uma colheita de hemograma o mais rápida possível, não adianta colher um hemograma hoje, terça-feira, para ver na quinta, tá? Eu tenho que, um paciente leucopênico febril, eu tenho que colher um hemograma dele, e eu tenho que daqui 20 minutos, 40 minutos no máximo, ter esse nível de leucócitos na minha mão, para que eu já possa entrar com tratamento antibiótico terápico, e de suporte à vida desse paciente o mais precoce, o mais rápido possível, além de, obviamente, tratar os processos aí febris de uma maneira geral, né? E sempre que nós vamos fazer quimioterapia com esse potencial de leucopenia, de granulocitopenia, nós fazemos sempre algumas orientações muito importantes aos pacientes, né? Por exemplo, o uso de alimentos crus, alimentos não cozidos, eles devem ser evitados, né? Então, todo alimento que esse indivíduo ingerir, principalmente durante esse processo da segunda semana após uma quimioterapia, você deve sempre pedir para o paciente fazer uma alimentação mais caseira possível, né? Lembrar que os alimentos mais contaminados, eles estão na rua, são aqueles alimentos que estão mais expostos, tá? A partir do momento em que você tem um alimento mais fresco dentro da sua casa, um alimento mais cozido dentro da sua casa, você tem uma possibilidade menor de infecção. Se for ingerir alimentos crus, frutas cruas, todas muito bem lavadas, todas muito bem higienizadas, todas muito bem conservadas em geladeira, né? O uso de hipoclorito para lavagem
e a sepsia dessas frutas, dessas leguminosas, é sempre bastante interessante. E, na medida do possível, dá uma ênfase muito maior a alimentos cozidos, alimentos fritos, alimentos que estão livres de bactérias do nosso meio, de uma maneira geral. O uso de máscara, né? O pessoal começou a usar máscara agora com a questão do H1N1, com a questão do Covid-19, né? Nós, oncologistas, os oncohematologistas, de uma maneira geral, dentro das unidades de quimioterapia, dentro das unidades principalmente de transplante de medula, né? Uso de máscara, de gorro, de luva, né? Tudo sempre muito higienizado, o uso de propé, né? Principalmente nesses pacientes de alto risco de infecção, principalmente esses pacientes em que estão sofrendo aí processos de aplasia de medula pelo uso de quimioterápicos em high dose, ou seja, em altas doses de quimioterapia para resgate com transplante de medula, isso principalmente nos casos de leucemia, das leucemias agudas, nos casos do mieloma múltiplo, no caso dos linfomas, né? As doenças oncohematológicas, as doenças oncológicas do adulto, de tumores sólidos de uma maneira geral, nós também temos a questão da leucopenia, porém, nós temos horários, tempos de risco maior dessa leucopenia, né? Diferente daquele indivíduo que faz uma high dose de quimioterapia e fica 10, 15 dias leucopênico, né? Esse indivíduo tem um alto risco de fazer um quadro de septicemia e vir a óbito, né? Tratamento de infecções antes de começar um tratamento quimioterápico, né? Então, muitas vezes, a gente vai fazer um tratamento quimioterápico num paciente, a hora que você olha para a higiene bucal desse paciente, você encontra todo um aparelho mastigatório, todo um processo dentário muito doente, com abscessos, né, dentais, abscessos odontológicos importantes. Então, tudo isso é porta de entrada de infecção. Isso já é infecção, né? Já são bactérias que, possivelmente, a hora que esse paciente ficar leucopênico, ficar granulocitopênico, essas bactérias vão cair na corrente sanguínea e vão causar processos infecciosos muito importantes. Então, a integridade de toda a mucosa, né, de toda a cavidade oral, processos de fístula, que muitas vezes o paciente tem na cavidade, na região anorretal, né, processos de amidalite, processos de alterações importantes da cavidade oral, da cavidade dentária. Isso é muito importante que isso tenha sido tratado, que isso tenha sido averiguado, justamente para que esse paciente possa receber a quimioterapia, ter o seu processo de leucopenia, de granulocitopenia, e sem morrer por isso, né? Sem entrar num quadro de infecção generalizada e de sepsis por causa disso. Ficar muito atento à febre no paciente fazendo uso de quimioterapia, né? Aquele paciente que usou quimioterapia uma semana atrás, há 10 dias atrás, e hoje amanheceu febril, né? Esse paciente, ele até prova em contrário, ele está com uma granulocitopenia, uma leucopenia, e já está com um processo bacteriano em curso, um processo séptico em curso, né? Então, fazer o tratamento desse paciente é muito importante, o diagnóstico e o tratamento precoce desse paciente. Esse paciente é um paciente que você faz o diagnóstico de leucopenia, você interna esse paciente muitas vezes e já pega na mão da enfermeira e já fala, desça com antibiótico para aplicar nesse paciente agora, tá? Não é um paciente que você interna à meia-noite para ele tomar antibiótico às 6 horas da manhã, tá? Esse paciente, ele já deve receber as suas primeiras doses de antibiótico terapia, ainda no próprio pronto-socorro, ainda no próprio na própria sala de choque do pronto-socorro, até mesmo antes da internação,
tá? Não é um paciente que você interna para tomar uma primeira dose de Rocefin, uma ceftriaxona, daqui 6 horas ou daqui 12 horas. Esse paciente já tem que ser tratado antes mesmo, ele já tem que ser monitorado e já entrado com antibiótico, com antibiótico terapia, até muito antes desse paciente subir para uma enfermaria, ou subir para um leito de UTI, ou para um leito de terapia semi-intensiva. Em segundo lugar, nós temos as trombocitopenias, né, que são as quedas plaquetárias importantes, levando aí a hemorragias. Então, não é raro, por exemplo, aquele paciente que está fazendo quimioterapia, e ele falar, doutor, a hora que eu vou escovar os dentes, sai sangue na escova, ou a hora que eu vou tossir, depois da segunda, terceira tosse, eu já percebo alguma raia de sangue no minha tosse, no meu catarro, no meu produto de secreção pulmonar, ou então aquele paciente que vai evacuar e começa a perceber raias de sangue nas suas fezes ou até mesmo na sua urina. Então, isso pode ser tanto plaquetopenia como alterações aí do complexo de coagulação causados por algumas drogas quimioterápicas, né? Você tem tanto droga quimioterápica bombardeando a medula e fazendo com que haja um processo de trombocitopenia nesse paciente, como você tem drogas como, por exemplo, o Avastin, que é o bevacizumab, que é um anticorpo antitumoral, que age também a nível de processo de cascata de coagulação, fazendo com que esses pacientes tenham aí algum tipo de hemorragia durante a sua estada em casa ou durante o processo em que esses pacientes estão em tratamento. Então, sempre monitorar muito bem isso, daí a importância do hemograma. Quando eu insisto com os alunos lá no Instituto do Câncer, sempre nós averiguamos o sucesso do tratamento quimioterápico a partir de 2, 3, 4 aplicações de quimioterapia. Porém, a toxicidade deve ser averiguada a cada tratamento quimioterápico. Nenhum paciente pode fazer quimioterapia hoje se não me apresentar um hemograma onde tenha níveis ótimos de leucócitos, níveis ótimos de granulócitos, nível ótimos de plaquetas, tá? Toda vez que eu tenho uma leucopenia, uma plaquetopenia, essa quimioterapia ela é pelo menos adiada por mais alguns dias, até que o paciente tenha uma recuperação da sua medula óssea. E lógico que, principalmente quando nós falamos em plaquetopenia, nós temos que estar muito atento aos sangramentos orais, aos sangramentos, às púrpuras, sangramentos de pele, sangramentos conjuntivais, né, as petequias, né, a epistaxe, que é esse sangramento pelo nariz, monitorar muito bem a questão da menstruação da mulher, ela pode ter uma hipermetrorragia, ela pode ter um sangramento maior durante essa fase e muitas vezes até necessitar de intervenção. E muito cuidado, obviamente, para aqueles pacientes que também tomam anti-inflamatórios, né? Geralmente os anti-inflamatórios do tipo ácido acetil salicílico, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles devem ser abolidos durante o tratamento quimioterápico de uma maneira geral e até pela possibilidade de sangramento gástrico, levando aí a pioras importantes desses quadros, né? Sempre, então, avaliar bem o tipo de medicamento que esse paciente está tendo. Não é raro você ter, além de um tumor de pâncreas, além de um tumor de cólon, você tem um paciente fazendo, por exemplo, um quadro de tromboflebites migratórias ou síndrome de Trousseau, onde você tem tromboflebites de um membro, de uma perna direita hoje,
trata aquela perna direita, faz uma tromboflebite do braço esquerdo, enfim, as tromboflebites migratórias, os tromboembolismos pulmonares, são doenças oncohematológicas, são doenças hematológicas que acompanham, são discrasias sanguíneas que acompanham tanto o câncer quanto o nosso tratamento de uma maneira geral. E aí você tem, obviamente, aquelas drogas que acabam piorando ainda mais a vida desses pacientes, aqueles pacientes tomando anti-inflamatório, AS, tomando anticoagulantes, alguns tipos de agentes hipoglicemiantes, alguns tipos de antibióticos que também acabam levando a piora de sangramento, né? Orientar muito bem esses pacientes com relação a trauma, com relação a quedas, o risco de sangramento é muito alto, né? Então, aquele paciente que está com uma plaquetopenia, mas que ele está estável dentro de casa e, de repente, ele faz um desvio de rima bucal, de repente, ele faz um quadro de síndrome convulsiva, faz um quadro de desmaio, pensar em sangramento a nível de parênquima cerebral, pensar em sangramento meníngico, né? Então, principalmente isso não necessariamente tem que estar acompanhado de trauma, né? Muitas vezes você tem um quadro até espontâneo de sangramento, né? Nós temos as metástases que podem sangrar, os tumores primários que podem sangrar, nós temos vasos sanguíneos, você tem vasos tortuosos a nível cerebral, a nível de base de crânio, você tem os hemangiomas que podem sangrar, né? Você tem aí uma série de ulcerações vaginais, ulcerações da região do reto, da região do esôfago, as esofagites, as gastrites, as duodenites, né, onde você pode ter aí um sangramento muito maior. Então, sempre quando nós falamos em quimioterapia, nós temos aí que ter um banco de sangue perto da gente, tá? Nós temos que saber transfundir esse paciente, saber dar fator de crescimento de granulócitos, de leucócitos, saber fazer uma reposição de plaquetas para esse paciente, aquele paciente que está na iminência de um sangramento, por exemplo, você vai usar uma unidade de plaqueta, uma bolsinha de plaqueta a cada 10 quilos do paciente para evitar o sangramento, ou aquele paciente que já está sangrando, você usa isso em dose dobrada, né? Então você usa aí uma bolsa de sangue, uma bolsa de concentrado de plaquetas a cada 5 quilos, né? Ou seja, a cada 10 quilos, 2 bolsas de concentrado de plaqueta, isso para evitar que esse paciente, obviamente, venha sangrar, venha falecer, muitas vezes até na sua face, na sua cara, dentro de um ambiente hospitalar e com todos os recursos, né? Saindo um pouco, então, da toxicidade hematológica, nós temos aí principalmente a questão da náusea, da ânsia, do vômito, da náusea, do vômito propriamente dito, né? E aí nós temos alguns conceitos, né? O conceito da náusea, né? Que é essa sensação desagradável, de desconforto localizado principalmente a nível de região epigástrica e esôfago, né? Com muitas vezes até com movimentação até a garganta, dor abdominal, principalmente nessa região epigástrica, e você tem a sensação de que aquilo que você comeu ou que você bebeu está sendo o organismo está eliminando por via alta, né? Então essa é a sensação da náusea, sempre acompanhada do soluço, sempre acompanhada de salivação intensa, né? Então o paciente começa a ter uma salivação intensa e acaba provocando, ou acaba sendo levado a um quadro de êmese ou de vômito, né? Não é raro taquicardia, sudorese,
sensação de desmaio, sensação de desconforto de uma maneira geral, isso causado pela náusea, né? A própria ânsia de vômito, que já é o movimento rítmico, espasmódico e involuntário de toda essa região do trato gastrointestinal superior, né, onde você tem movimentação de duodeno, você tem movimentação de estômago, principalmente, e você tem movimentação de esôfago, no sentido de jogar por via alta, fazendo, então, um movimento retrógrado ao movimento fisiológico, que seria esôfago, estômago, duodeno, e aí o paciente tem o alimento vai para o trato gastrointestinal inferior e com absorção e tudo mais. No caso da ânsia de vômito, esse espasmo involuntário faz com que você jogue por via alta esse alimento, que muitas vezes até já passou pelo estômago, muitas vezes até ele já está em ambiente duodenal, mas ele volta com uma facilidade maior. Isso tudo, obviamente, bastante incentivado, entre aspas, por algumas drogas quimioterápicas, principalmente naquele paciente maltratado, mal conduzido. Né? E a própria êmese, né, que é a soltura de todo esse material por via externa. E nós temos que lembrar que quando nós falamos em náusea, nós falamos em ânsia, nós falamos em vômito, nós temos aí todo um aparato de receptores que são ativados. Esses receptores muitas vezes estão a nível de duodeno, estão a nível de intestino delgado, a nível de estômago, né? E esses receptores, eles estão muito interligados com o nosso sistema nervoso central, principalmente fazendo nessa região do tálamo, onde nós temos essa região da zona quimio-receptora, né? E que também nós temos aí outras zonas muito próximas, principalmente a nível de ventrículo, bulbo ventrículo, quarto ventrículo, que nós temos as zonas de estimulação do vômito, né? O centro do vômito e o centro da zona quimiorreceptora. Todas essas regiões, elas recebem informação, né, de receptores localizados a nível de esôfago, de estômago, de duodeno, de trato gastrointestinal alto, né, e uma vez estimulado essas vias, você tem aí uma ordem, digamos assim, né, para que esse conteúdo gástrico seja expelido por via alta. Então, a partir do momento em que nós aprendemos a bloquear essas células, né, do tálamo, da zona quimiorreceptora, a partir do momento em que nós começamos a entrar com drogas que fariam um certo bloqueio, uma certa diminuição da ação das drogas quimioterápicas, por exemplo, no centro do vômito, nós começamos a ter um processo quimioterápico mais tranquilo para os nossos pacientes com relação a náuseas e vômitos, né? Antigamente, na época da minha residência, o paciente ele fazia quimioterapia geralmente a gente usava muito platina, né? Tumor de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, nós usávamos muita droga emetizante, principalmente aí a droga mais emetizante que nós temos, que é a cisplatina. E nós tínhamos aí muito vômito. Então, os nossos pacientes, eles faziam a quimioterapia, eles iam lá na central de quimioterapia e ficavam com uma bacia no colo, tá? E nessa bacia você tinha lençóis, ou você tinha toalhas, de uma maneira geral, onde você vomitava,
o paciente vomitava e colocava uma toalha por cima daquele vômito. Aí, daí a pouco, ele vomitava de novo, colocava mais uma toalha ou mais uma dobra de lençol em cima daquele vômito na bacia. Tá? Então, o paciente saía de uma central de quimioterapia, antes dele sair da cadeira de infusão da quimioterapia, você tinha que tirar a bacia de vômito de frente do paciente. Tá? Hoje isso já não acontece mais, graças a Deus. Tá? Nessa época nós tínhamos só metoclopramida, só os Damins da vida, e nós tínhamos aí, os nossos pacientes sofriam muito com náusea e vômito, e não era raro, no final do dia, você, como residente, descia na central de quimioterapia e a enfermeira falava, olha, esse paciente está aqui há 5 horas, 6 horas fazendo quimioterapia, não para de vomitar, já vomitou tudo que podia, e você ia ver, esse paciente estava desidratado, esse paciente estava completamente consumido pelo quadro de êmese, e não raramente esse paciente saía da central de quimioterapia direto para uma enfermaria para ser hidratado e para passar a noite no hospital tomando um antiemético e para poder, depois de 12, 24 horas, ir para casa melhor. Então, o paciente que era tratado ambulatorialmente, mas a própria toxicidade da quimioterapia fazia muitas vezes com que esse paciente tivesse que ficar internado, e muitas vezes com hidratação, com veia pega e com antieméticos, e mesmo assim vomitando durante todo o dia. Isso, logicamente, que causou todo um preconceito que nós ainda temos pelo tratamento quimioterápico de uma maneira geral. Essa sensibilidade a êmese, essa sensibilidade à náusea, vômito, isso depende muito da idade do paciente, né? Geralmente pacientes mais jovens são mais propensos às náuseas, os vômitos. Muitas vezes o homem, no caso do sexo masculino, você tem uma predisposição maior a esses náuseas, vômitos. Indivíduo que usa droga, consome bebida alcoólica, aí você tem também a questão de fatores emocionais bastante importantes, né? Aquele paciente que já vai para a quimioterapia imaginando que vai vomitar, que vai passar mal, né? Você tem aquele paciente que muitas vezes tem verdadeiras crises de ansiedade durante o tratamento quimioterápico, né? E você vai fazer uma série de orientações para esses pacientes, né? Então, esse paciente que acaba de fazer uma quimioterapia, por exemplo, ele vai para casa, ele tem que ter uma alimentação leve durante aquele dia, uma alimentação mais seca, né? Isso a gente fala para a mulher grávida também, né, na obstetrícia, né, uma alimentação mais seca, aquela alimentação mais líquida, aquela alimentação muito cheirosa, muito condimentada, com muito tempero, ela acaba fazendo com que esse indivíduo tenha um processo de vômito muito maior. E hoje em dia nós temos aí drogas que nos ajudam muito, tanto na prevenção de náusea e vômito, quanto naquele paciente que vai ter náusea e vômito quando for para casa, né? Então, hoje nós temos muitos antagonistas desses receptores do centro de vômito, né, que é o 5-HT3, eles atuam principalmente nessas regiões serotoninérgicas dessas células, né, desses receptores, principalmente localizados nos neurônios periféricos ou lá na zona do vômito do sistema nervoso central. E aí nós temos as tronas, né, ondansetrona, granisetrona, tropizetrona, dolazetrona, panizetrona. Nós temos aí uma série de antagonistas desses receptores 5-HT3 que são fundamentais, né,
para que você tenha aí um bloqueio dessa zona do vômito, essa zona de gatilho, né? Essa zona onde você, quando você tem uma estimulação muito grande, a êmese e o vômito, ela aparece com uma maior possibilidade. Nós aí temos os antagonistas, os receptores dopaminérgicos, né, que atuam principalmente nesses receptores de dopamina, né, tentando aí fazer o bloqueio da zona quimiorreceptora a nível de sistema nervoso central, e estimulando também a mobilidade do trato gastrointestinal e a diminuição do estímulo vagal. Nesse caso aí nós temos principalmente a metoclopramida, o Plasil, né, a clorpromazida, a prometazina, a haloperidol, domperidol, e nós temos aí também, quando você tem um fator importante a nível de sensibilidade, a nível emocional, os benzodiazepínicos, né, principalmente lorazepam, diazepam, que também atuariam principalmente a nível de córtex cerebral, fazendo com que esse indivíduo tenha um certo bloqueio, entre aspas, dessas zonas do vômito, de uma maneira geral, né? E também nós usamos muito, durante a aplicação da quimioterapia, nós costumamos usar muito dexametasona, usar glicocorticoides. Os glicocorticoides, eles interferem principalmente com a síntese das prostaglandinas, né, fazendo com que haja aí uma diminuição, principalmente da estimulação desse centro do vômito. Principalmente a dexametasona, vocês vão ver lá no Instituto do Câncer, é difícil o tratamento quimioterápico quando o paciente não toma 8, 12, até 20 miligramas de decadron, de dexametasona, no preparo pré-quimioterapia, juntamente com ondansetrona, juntamente com dolacetrona, juntamente com, muitas vezes, bloqueadores bloqueadores H+, como omeprazol, de uma maneira geral, sempre fazendo com que a gente estabilize todos os tipos de estímulo dessa região, desses receptores, para que o indivíduo não entre num processo de vômito. Os corticoides, eles também nos auxiliam muito com relação aos processos alérgicos, né? E também, principalmente quando você usa os derivados da platina, a cisplatina, as drogas muito emetizantes, o corticoide ele tem uma ação não só a nível de inibição dessas prostaglandinas, como também a nível central. É possível que nós tenhamos uma estabilização maior desses receptores do centro do vômito, fazendo com que esse indivíduo tenha um processo de êmese muito melhor. Isso ainda não é totalmente claro para nós, mas o corticoide ele teria essa função também de causar uma estabilização maior desses receptores e principalmente desses agentes neuronais a nível de centro do vômito, a nível do sistema nervoso central. E, obviamente, que hidratação, orientação alimentar, né, isso que a gente já tinha falado, um alimento mais ressecado, um alimento mais fracionado, uma dieta mais equilibrada. Não dá para sair de uma quimioterapia e comer uma feijoada, por exemplo, tá? Você tem que ter uma dieta mais branda, uma dieta menos lipídica, né? Uma dieta menos proteica, uma dieta de mais leve trânsito pelo trato gastrointestinal e com absorção, muitas vezes até uma absorção mais alta, né? Evitar os alimentos mais gordurosos, mais adocicados, né, de difícil digestão, aqueles alimentos muito quentes, né? Então, muitas vezes o indivíduo tem uma mucosite
você proíbe esse paciente de tomar chá quente, de tomar café quente, né? Você quer que esse paciente fique com uma dieta mais natural, uma temperatura mais natural, ou muitas vezes até uma temperatura mais para baixo, mais negativa, no sentido de diminuir essa queixa principalmente da mucosite oral. Uma das formas, inclusive, de você evitar a mucosite oral, ou de você diminuir a mucosite oral, é o indivíduo, muitas vezes, tomando sorvete, tomando picolé, durante um tratamento quimioterápico causador de mucosite. Tá? Então, você faz esse paciente ficar ingerindo sorvete, e com isso você tem uma certa vasoconstrição dessa região da cavidade oral, e com isso o quimioterápico ele vai agir menos nesse epitélio, né, nesse epitélio que vai ser desgastado, que vai ser desbestado, digamos assim, pela toxina quimioterápica de uma maneira geral. Então, uma hidratação adequada, evitar alimentos cítricos, evitar esses alimentos que com maior, com pH mais ácido, né? Líquidos em temperatura ambiente ou em temperatura mais fria, né? Os cuidados com náusea, com vômito, né? Então, sempre que possível, esse paciente deve ficar o mais isolado possível, ele ter a sua latrina, ele ter o seu banheiro, ele ter aonde expelir esse vômito de uma maneira geral. E a gente não deve esquecer, aí nós já falamos um pouquinho da mucosite, né, principalmente das fases onde nós temos o aparecimento da mucosite. Então, não é raro, por exemplo, o paciente falar para você: doutor, eu fiz a quimioterapia e saíram algumas lesões na minha boca, tá? Então, ou então a minha boca encheu de aftas depois que eu fiz a quimioterapia. Isso é absolutamente normal, tá? Se deve aí à liberação de uma série de citoquinas, né? Causando danos teciduais e levando a um processo inflamatório dessa região da cavidade oral, né? O grande problema da mucosite é quando ela é muito intensa, né? Ela impede o indivíduo de se alimentar, ela impede o indivíduo de ter uma ingesta hídrica adequada e leva a uma quebra dessa barreira epitelial, e essa quebra dessa barreira epitelial, você tem aí várias colônias, principalmente de bactérias de gram-negativos, de anaeróbios, que vão aí ter todo um processo de ganho da corrente sanguínea, e com isso você tem aí, se esse paciente já está leucopênico, já está granulocitopênico, e com essa barreira quebrada do epitélio, principalmente da boca, e de uma boca contaminada, de uma boca já toda abscedada e com quadros bacterianos, infecciosos de uma maneira geral, você vai ter aí esse processo de migração bacteriana da cavidade oral, das mucosas, para dentro da corrente sanguínea, e aí realmente nós temos uma possibilidade até de óbito desse paciente, né? Não é raro os nossos pacientes falarem: olha, doutor, eu tive aftas na boca e agora eu estou com essas placas brancas, né, brancacentas. É o próprio sapinho, né, a própria Candida albicans, pela destruição de toda a flora benigna da boca e pela destruição da própria mucosa da boca, você tem aí uma proliferação fúngica maior, principalmente aí a nível de cavidade oral,
principalmente orofaringe, língua, esôfago, tá? E no caso das mulheres, principalmente também na região vaginal, onde você tem as leucorreias, os corrimentos brancacentos, você tem aí os processos de monilíase nessa região, exatamente devido à quebra dessa barreira epitelial e proliferação de bactérias e de fungos já patógenos de uma maneira geral, né? Então, essas fases onde nós temos o desenvolvimento da mucosite, né, uma fase inflamatória, vascular, com liberação de citoquinas, essa fase epitelial, onde você vai ter a ulceração, a atrofia, o descamamento desse epitélio, né? A fase ulcerativa, que acompanha, obviamente, já essa fase bacteriana, onde você tem a quebra exatamente desse epitélio com colonização importante e, passado esse momento, você tem aí nesse paciente que sobrevive, nesse paciente que está em tratamento, que se tratou, já uma fase aí de resolução, de cicatrização maior, né? E sempre na questão aí da mucosite, nós temos que estimular muito a higiene oral, né? Então, a higiene oral pré-quimioterapia, quando você vai fazer a quimioterapia num paciente, uma poliquimioterapia, você tem que examinar a boca desse paciente, tá? Nós não somos dentistas, nós não somos odontólogos, mas a gente tem que olhar para a boca desse paciente. Muitas vezes, esse paciente ele tem tamanha alteração anatômica e funcional e tamanha alteração patogênica, principalmente de dentes e de peças dentárias e de raiz, exposição de raízes dentárias, exposição de alterações de canal, de abscesso, que você muitas vezes fala, não, vamos tratar a sua boca primeiro para depois fazer a quimioterapia. Isso é muito comum, por exemplo, aquele paciente que vai com transplante de medula, que vai tomar alta dose de quimioterapia, esse paciente tem que estar com a boca perfeita, tá? Esse paciente tem que estar com a boca totalmente tratada, né? Então, a higienização dessas peças dentárias, de aparelhos dentários que o paciente está usando, né? A diminuição através de antissépticos orais, de colônias bacterianas, né? O uso de anestésicos orais é muito comum. Você ter um indivíduo com uma mucosite tão intensa que ele não consegue comer absolutamente nada, tá? Então, nós preparamos muitas vezes uma gelatina, por exemplo, tá? E nessa gelatina nós colocamos uma colher, por exemplo, de xilocaína, tá? Então, antes do paciente se alimentar, ele vai ingerir aquela gelatina fria, né? Com lidocaína, com xilocaína, isso tudo para diminuir a sensibilidade tanto da orofaringe quanto da boca, garganta, fazendo com que esse indivíduo possa ingerir água, possa ingerir suco, possa ingerir alimentos líquidos pastosos, né? Então, muitas vezes você tem que dar xilocaína mesmo para esse paciente comer. Isso junto com pudim, junto com um doce, junto com uma gelatina, isso são coisas que a gente faz na enfermaria de oncologia para tentar diminuir aí os efeitos iatrogênicos que nós causamos muitas vezes 24, 48, 72 horas antes daquele quadro, né? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de estar falando. Aquele paciente com mucosite e sapinho e monilíase, o tratamento muitas vezes com antifúngico, né?
Em alguns pacientes, nós usamos muito bochecho e gargarejo com água bicarbonatada, né? Então, meio copo de água gelada com uma colher de sopa grande de bicarbonato de sódio. Esse paciente faz bochecho, gargarejo e joga esse líquido fora, tá? E não raramente após o uso do bochecho e do gargarejo com água bicarbonatada, nós usamos a nistatina, que é o micostatin, né, líquido, no sentido de com que esse indivíduo faça novamente bochecho, gargarejo e engula essa solução de nistatina, justamente para diminuir essa flora patogênica, essa flora fúngica de monilha, de cândida, que esse paciente está tendo na região da boca, né? Então, higiene extremamente importante, evitar, muitas vezes, um indivíduo com um quadro de monilíase, um quadro de mucosite, ele não consegue escovar os dentes, né? Então, esse paciente tem que usar antissépticos orais para bochecho, gargarejo, né? Água bicarbonatada, nistatina, e muitas vezes há a necessidade até mesmo de antifúngicos orais, sistêmicos, né? Ou até endovenosos mesmo, quando você tem aí a colonização de outras regiões com fungo, ou quadros de monilíase esofágica, quadros onde o indivíduo ele tem um processo aí muito maior de acometimento dessa região, né? E nós também podemos fazer a laser terapia, tá? Então, o laser, a lâmpada de laser, né, a luz do laser, ela é estimulante para o crescimento epitelial, tá? Enquanto que você tem a quimioterapia, drogas que levam à apoptose da célula tumoral e da célula do epitélio da boca, você tem o laser que faz exatamente o contrário, ele faz com que essa célula ela se recupere de uma maneira mais rápida e se reproduza e faça novamente a criação desse epitélio dessa integralidade da cavidade oral, da cavidade esofagiana, da cavidade gástrica, de uma maneira geral, né? Então, o laser, ele ajuda muito, né? A laser terapia da cavidade oral é algo que a gente tem usado muito hoje nos consultórios, nos institutos de câncer, né? Isso, obviamente, sempre associado a todo tratamento, a toda a prevenção, a todo tratamento e a toda uma série de orientações para esses pacientes, né? O que eu gostaria de estar falando hoje em termos de toxicidade aguda, né, basicamente é essa, né, a mielodepressão, mielossupressão, a granulocitopenia, leucopenia, que é o que mais nos aflige, a plaquetopenia, náusea e vômito, e a mucosite, né, isso falando, obviamente, em toxicidade mais aguda da quimioterapia, ou seja, aquela toxicidade que aparece 24, que pode aparecer desde o momento da infusão da quimioterapia até 48, 72 horas depois, e não raramente, no caso da leucopenia, da granulocitopenia, até 10, 15 dias após, né? O que eu tinha para falar é basicamente isso. Seria interessante que depois nós falássemos um pouco, né, das outras toxicidades, né? Então, a cardiotoxicidade, a toxicidade pulmonar, né, a neurotoxicidade, que é uma coisa que a gente tem que manejar hoje, né? Porque os nossos pacientes estão sobrevivendo ao câncer, sobrevivendo ao tratamento e estão ficando aí com neurotoxicidade, com sequelas de um tratamento quimioterápico que fizeram.
né? Basicamente, o que eu queria falar é isso, né? Em termos de toxicidade aguda, eu queria agradecer ao professor Sandro, queria agradecer a toda a Liga de Farmácia, a Letícia, pelo convite, e dizer que estamos sempre à disposição de vocês.